Olá, exploradores do conhecimento. Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante por uma paisagem que desafia as nossas noções convencionais sobre desertos e montanhas. Vamos explorar as regiões montanhosas semiáridas. Quando pensamos em montanhas, talvez a nossa mente nos leve para picos nevados ou florestas densas. E quando pensamos em climas áridos, imaginamos dunas de areia intermináveis sob um sol escaldante. Mas o que acontece quando estes dois mundos se encontram? O resultado é um ecossistema único, resiliente e de uma beleza surpreendente. Para entender melhor este ambiente, vamos viajar para o norte da África, mais especificamente para a Líbia, onde se erguem as montanhas Nafusa. Esta cordilheira, que se estende por centenas de quilômetros, é um exemplo perfeito de uma região montanhosa semiárida. Não é um deserto escaldante como o Saara ao sul, nem uma costa mediterrânea luxuriante. É algo intermédio, um lugar de transição com características muito próprias. Uma das primeiras coisas que notamos ao chegar a uma área como as montanhas Nafusa é o clima. Apesar de estar numa região predominantemente árida, a altitude faz toda a diferença. O ar aqui é visivelmente mais fresco do que nas planícies circundantes. Durante o dia, o sol pode ser intenso, mas as temperaturas raramente atingem os extremos sufocantes do deserto. E à noite, o ar arrefece consideravelmente, proporcionando um alívio bem-vindo. Esta variação de temperatura é uma característica-chave destas regiões. A altitude não só modera o calor, como também influencia a precipitação. Embora a chuva seja escassa e irregular, estas montanhas conseguem capturar um pouco mais de umidade do ar do que as terras baixas. Pequenas chuvas ocasionais e o orvalho matinal são fontes de vida preciosas neste ambiente seco. Este clima, um pouco mais ameno e com um pouco mais de umidade, cria as condições para uma forma de vida que é tão tenaz quanto bela. A paisagem pode parecer austera à primeira vista, mas um olhar mais atento revela um mundo vibrante. A vegetação das regiões montanhosas semiáridas é um estudo de caso em adaptação e sobrevivência. Esqueçam as florestas densas. Aqui, a vegetação é rala, esparsa, com cada planta a lutar pelo seu espaço e pelos recursos limitados. Encontramos arbustos baixos e resistentes, ervas que secam durante a estação seca, mas que renascem com as primeiras chuvas, e árvores solitárias que se agarram às encostas rochosas. Espécies como a acácia, o zimbro e várias outras plantas suculentas são comuns. Elas desenvolveram estratégias incríveis para sobreviver. Algumas têm raízes extremamente longas e profundas para alcançar água subterrânea, enquanto outras têm folhas pequenas e cerosas para minimizar a perda de água por transpiração. Algumas plantas, como os cactos, armazenam água nos seus caules. A paisagem é pontilhada por estas formas de vida resilientes, criando um mosaico de verdes, cinzas e castanhos contra o fundo ocre das rochas. Cada planta é um testemunho da incrível capacidade da natureza de se adaptar e prosperar, mesmo nas condições mais adversas. As montanhas Nafusa, em particular, não são apenas um fenômeno geográfico e biológico, mas também um profundo centro cultural e histórico. Durante séculos, estas montanhas serviram de refúgio e lar para o povo Amazigh, também conhecido como Berbere. A própria topografia da região, com seus planaltos e vales escondidos, oferecia proteção natural. Fugindo das pressões das planícies costeiras, eles desenvolveram uma cultura única e uma arquitetura impressionante, perfeitamente integrada na paisagem. Um dos exemplos mais espetaculares são os Kesor, que são celeiros fortificados comunitários. Estas estruturas imponentes, construídas com barro e pedra locais, eram usadas para armazenar cereais e outros bens valiosos, protegendo-os não só do clima, mas também de invasores. Alguns destes celeiros, como o Qasr al-Hash, são obras-primas de engenharia e arquitetura vernacular, com centenas de pequenas câmaras de armazenamento dispostas em vários andares. Além dos celeiros, a arquitetura troglodita é outra marca desta região. Para escapar do calor do verão e do frio do inverno, as pessoas escavaram as suas casas diretamente na rocha calcária. Estas habitações subterrâneas
mantém uma temperatura interna surpreendentemente estável durante todo o ano. A cidade de Garian é famosa pelas suas casas trogloditas, algumas das quais ainda são habitadas hoje em dia, e outras transformadas em pequenos museus que nos permitem vislumbrar este modo de vida engenhoso. Viver no subsolo não era apenas prático. Era uma simbiose perfeita com o ambiente. Estas comunidades demonstram um profundo conhecimento do seu meio, utilizando os recursos disponíveis de forma sustentável e inteligente. Esta herança cultural é tão parte da paisagem das montanhas semiáridas, como a sua vegetação rala e o seu clima fresco. Mostra-nos como a humanidade, tal como as plantas e os animais, pode encontrar formas criativas de se adaptar e florescer em ambientes desafiadores. Do ponto de vista geológico, estas montanhas contam uma história de milhões de anos. A formação das montanhas Nafusa está ligada a processos tectônicos que elevaram este planalto de calcário. A erosão, causada pelo vento e pela água escassa, esculpiu a paisagem ao longo de milênios, criando os vales, os desfiladeiros e as encostas íngremes que vemos hoje. As camadas de rocha sedimentar expostas são como páginas de um livro de história geológica, revelando pistas sobre climas passados e os mares antigos que outrora cobriram esta região. Para um geólogo, andar por estas montanhas é como viajar no tempo. Para nós leigos, é uma oportunidade de apreciar a força monumental e a paciência da natureza, a forma como as rochas se dobram e fraturam, as diferentes cores e texturas. Tudo isso contribui para a beleza austera e dramática da paisagem. A fauna destas regiões é igualmente adaptada. Os animais que aqui vivem são mestres da camuflagem e da conservação de energia. Podemos encontrar répteis como lagartos e cobras, que se aquecem ao sol da manhã e se escondem nas fendas das rochas durante o calor do meio-dia. Pequenos mamíferos, como roedores e raposas do deserto, são maioritariamente noturnos, saindo das suas tocas para procurar alimento quando as temperaturas são mais amenas. Aves de rapina como falcões e águias sobrevoam os céus, aproveitando as correntes térmicas que sobem das encostas aquecidas pelo sol para patrulhar o seu território em busca de presas. A vida animal pode não ser abundante e óbvia como numa floresta tropical, mas ela tá lá, resiliente e perfeitamente sintonizada com os ritmos deste ambiente semiárido. A importância da água nestas regiões não pode ser subestimada. Cada gota é preciosa. Ao longo da história, as populações locais desenvolveram sistemas sofisticados para capturar e gerir este recurso vital. Para além dos poços, encontramos cisternas escavadas na rocha para armazenar a água da chuva e pequenos diques e terraços construídos ao longo das encostas para retardar o escoamento, permitindo que a água se infiltre no solo e alimente as pequenas parcelas agrícolas. A agricultura tradicional nas montanhas Nafusa depende destas técnicas. Em pequenos socalcos, cultivam-se oliveiras, figueiras e cevada, culturas que são naturalmente resistentes à seca. As oliveiras, em particular, são emblemáticas da região, com alguns exemplares que são centenários, testemunhas silenciosas de gerações de agricultores que trabalharam esta terra difícil. Esta agricultura de subsistência é um modelo de sustentabilidade, baseado num conhecimento profundo dos ciclos naturais. Então, as regiões montanhosas semiáridas, como as montanhas Nafusa, são muito mais do que apenas paisagens secas e rochosas. São ecossistemas complexos, onde o clima, a geologia, a flora, a fauna e a cultura humana se entrelaçam de forma intrincada. São lugares que nos ensinam sobre resiliência, adaptação e a beleza que pode ser encontrada na simplicidade e na austeridade. Elas desafiam-me a olhar para além do óbvio, a apreciar os detalhes subtis e a reconhecer a força da vida que persiste contra todas as probabilidades. Ao compreendermos estes ambientes, não só expandimos o nosso conhecimento sobre o planeta, mas também ganhamos uma nova apreciação pela engenhosidade da natureza e da humanidade. Da próxima vez que virem uma paisagem montanhosa e árida, lembrem-se da história rica e da vida vibrante que ela pode esconder. Muito obrigado por se juntarem a nós nesta exploração
das fascinantes regiões montanhosas semiáridas. Espero que tenham gostado desta viagem às montanhas Nafusa. Se aprenderam algo novo hoje, não se esqueçam de deixar um gosto, partilhar este vídeo com outros curiosos e subscrever o nosso canal para mais aventuras pelo conhecimento. Adoraríamos ler os vossos comentários. Já conheciam este tipo de ambiente? Contem-nos tudo aí embaixo. Até a próxima exploração.